minha ex-esposa demoníaca. Há mais de 5 anos, me divorciei da minha ex-esposa por repetidas traições com mais de 13 homens e 2 mulheres. Para lhe dar algum contexto, minha ex-esposa e eu costumávamos praticar os finding até o último ano do nosso casamento. As coisas saíram do controle, então eu disse que estava encerrando a troca de parceiros. Infelizmente, ela não concordou comigo e continuou a se envolver com outros homens às escondidas. 6 meses antes do nosso divórcio, meu filho mais velho foi diagnosticado com uma doença potencialmente fatal. Não entrarei em detalhes para preservar meu anonimato. Ela começou a desmoronar sob pressão e passou a beber muito, colocando a si mesma e nossos filhos em perigo. Ficou tão ruim que eu me mudei para fora de casa por algumas semanas e levei nossos filhos comigo. Durante esse tempo, a melhor amiga dela, a chamaremos de Amy, se aproximou de mim porque minha ex-esposa havia confessado todas as suas ações sujas a ela em uma noite de meninas há alguns dias. Ela revelou que estava dormindo com um cara diferente todas as noites e ficando bêbada quando estava com as crianças. Ela também contou a Amy que saiu uma noite, um mês atrás, e deixou nossos filhos de 3 e 4 anos em casa sozinhos enquanto dormiam para encontrar um cara. Amy disse que minha ex-esposa planejava pedir o divórcio depois de tirar mais dinheiro de mim enquanto vivia de aluguel gratuito em minha casa. Amy e eu ficamos ambos enojados e sabíamos que as coisas tinham que chegar ao fim. Minha ex-esposa odiava morar na mesma casa que eu porque me odiava e não conseguia ficar com seu bando de homens desesperados. Tínhamos que elaborar um plano para tirá-la de casa e documentar todo o seu mau comportamento para limitar sua guarda das crianças. Primeiro passo, eu me mudei de volta para casa e me instalei ao lado dela na cama. Ela ficou furiosa, dizendo que queria que eu saísse de casa agora e que chamaria a polícia se eu não obedecesse. O que ela não sabia era que eu estava gravando a conversa em áudio. Eu disse a ela para se danar e ela chamou a polícia, me denunciando por violência doméstica. Bem, os policiais apareceram rapidamente e me algemaram tão rápido que minha cabeça deu voltas. O detetive veio até a viatura para falar comigo e o deixei ouvir a gravação. Quanto mais ele ouvia, mais irritado ficava com minha esposa. Em pouco tempo, ela estava algemada na parte de trás da viatura e passou a noite na cadeia. Ela foi ficar com Amy na semana seguinte, já que não estava mais permitida em nossa casa, eu consegui uma ordem de restrição. Durante essa semana, ela entrou em uma verdadeira farra de compras, comprando um novo laptop, um novo iPhone, a preço cheio, e um novo guarda-roupa. Ela esvaziou nossa conta bancária e começou a mexer nas minhas economias. Amy também confirmou que ela estava bebendo pesado em sua casa, a ponto de vomitar e defecar em si mesma no banheiro. Amy gravou um vídeo de sua bebedeira para futura referência e me forneceu 20 minutos de vídeo mostrando uma mulher completamente bêbada e fora de controle. No dia seguinte, fui ao banco e retirei todo o nosso dinheiro da poupança, depositando em minha nova conta bancária para poder pagar as contas. Fechei essa conta para que ela não pudesse usar a proteção de cheque especial e me deixar responsável pelos excessos. Fechei todos os nossos cartões de crédito conjuntos e transferi todas as minhas contas de investimento para uma conta apenas em meu nome. Ela enlouqueceu quando descobriu que não tinha mais dinheiro para gastar. Ela disse a Amy que estava pensando em suicídio porque as coisas estavam tão ruins. Eu odeio minha ex, mas não queria vê-la se machucar de jeito nenhum. Amy a convenceu de que ela precisava de ajuda e foi com ela para se internar em um hospital psiquiátrico. Isso funcionou fantástico, pois ela estava recebendo ajuda, mas também mostrou que ela representava um perigo para si mesma e para as crianças. Era hora de colocar a última parte do nosso plano em ação e selar o acordo. Fui a uma consulta com meu advogado para iniciar o processo de divórcio e completar toda a documentação necessária. Meu advogado ficou chocado com as ações da minha ex-esposa e concordou totalmente em me ajudar a obter a guarda principal. Ele protocolou o decreto de divórcio e também conseguiu que o juiz concordasse com uma ordem de restrição temporária até a nossa audiência inicial. Nós entregamos os papéis para ela enquanto ela estava no hospital e marcamos a audiência inicial para daqui a 2 semanas. A audiência inicial chegou e ela compareceu com seu advogado. Como era uma audiência pré-litígio, eles não sabiam que informações tínhamos. Ela subiu ao púlpito e começou a mentir desavergonhadamente, contando ao juiz o quanto eu era abusivo e que isso a empurrou para o hospital psiquiátrico. Ela fez um caso muito convincente e atuou como se estivesse recebendo um prêmio Grammy. Então foi a minha vez.
Meu advogado apresentou todas as evidências, vídeos e registros bancários. O momento crucial foi quando meu advogado chamou M para depor. Ela contou uma história chocante sobre uma mãe negligente que estava completamente fora de controle. Uma história sobre uma mãe com problemas de abuso de substâncias que estavam apenas piorando. Minha ex não conseguia fechar a boca o tempo todo que M estava no púlpito. Ela fez seu advogado parecer um idiota, pois todas as suas mentiras estavam agora sendo expostas e eram contrárias ao que ela havia contado a ele. Quando a poeira baixou, fui concedido a guarda exclusiva e ela foi concedida a visitação supervisionada até que fosse para a reabilitação e recebesse tratamento adicional. Rapidamente chegamos a um acordo fora do tribunal, concordando com um cronograma de visitas graduado assim que ela cumprisse a reabilitação e o aconselhamento de saúde mental. Fiquei com a casa, depois de pagar a ela uma parte da equidade, pude manter todas as minhas contas de investimento e vi meus filhos 80% do tempo. Ela foi morar com sua mãe pelos próximos 2,5 anos e ficou pulando de emprego em emprego. A vida está muito boa 5 anos depois e ainda melhor sabendo que ela não é mais meu problema. Namorada traiu com meu melhor amigo. Antecedentes: eu, 25 anos, homem, me mudei para os Estados Unidos vindo do Reino Unido há 7 anos, dupla nacionalidade. Eu estava namorando uma garota por quase 2 anos. No início, o relacionamento era ótimo. Mas depois que ela se mudou para minha casa, ela largou o emprego, não fazia nada para ajudar em casa, teve uma condenação por dirigir alcoolizada, deu e, basicamente, ficou sugando minha energia e recursos por meses. Avançando para maio de 2023, eu estava pronto para colocá-la para fora nesse ponto. Ela constantemente implorava para eu não fazê-lo, dizia o quanto precisava de mim e ameaçava se machucar diariamente. No entanto, o problema era que meu melhor amigo de infância estava vindo nos visitar por 2 semanas, uma viagem que tínhamos planejado 1 ano antes. Minha namorada concordou que resolveríamos tudo depois que ele voltasse para casa, para que eu pudesse aproveitar o tempo com meu amigo, que eu não via há 5 anos. Meu amigo ficou conosco no quarto de hóspedes da minha casa por 2 semanas. A primeira semana foi boa e todos nós nos divertimos. Infelizmente, eu só consegui tirar uma semana de folga do trabalho, então na segunda semana eu estava trabalhando enquanto eles ficavam em casa. Os sinais de alerta começaram a aparecer quando eles começaram a ir a lugares enquanto eu estava trabalhando. Lugares que meu amigo e eu tínhamos planejado visitar, como eventos esportivos e viagens, etc. De repente, ele escolhia fazer coisas com ela em vez de comigo, e eles estavam agindo de maneira super suspeita constantemente. As evidências se tornaram inegáveis quando vi as roupas íntimas da minha namorada no chão quando cheguei em casa mais cedo e encontrei-as. Eles não estavam em casa, então liguei para ele e perguntei: "Você quer me contar o que está acontecendo? Porque eu não sou estúpido." Ele respondeu imediatamente: "Você tem nos espionado." Isso foi tudo o que eu precisava. Minha namorada me mandou uma mensagem dizendo: "Estamos na casa da minha mãe por uma noite, voltaremos amanhã para pegar minhas coisas. Você pode me chamar de mesquinho por isso, mas se você pudesse experimentar minhas emoções naquele momento, faria o mesmo." Passei as próximas 6 horas jogando todas as posses dela fora. Ela nunca limpava as caixas de areia dos gatos, então as coloquei no porta-malas do carro dela na parte de baixo e depois empilhei todas as suas roupas e pertences por cima até o carro ficar cheio até o topo. Qualquer porta que você abrisse resultaria em uma avalanche de roupas sujas, caixas de coisas aleatórias e fezes de gato. Quando o carro estava cheio, o resto foi jogado no chão em um monte e ficou sob a chuva. Eu mandei uma última mensagem para ela, dizendo para pegar suas coisas o mais rápido possível e não entrar na casa, pois estaria trancada. Felizmente, ela não tinha uma chave a essa altura. Bloqueei os dois em praticamente tudo. Deixei um bilhete no carro dela dizendo simplesmente: "Não entre em contato comigo nunca mais." Cancelei a linha do telefone dela e relatei o telefone como perdido e roubado, para que aquele telefone ou número nunca pudesse ser usado novamente. Eu estava pagando por ambos, é claro. Eu não vi a reação quando eles se aproximaram do carro dela no dia seguinte, e eu realmente gostaria de ter visto. Eu estava tão exausto da noite anterior que dormi o dia inteiro. Quando acordei, tudo que estava no chão tinha sumido, mas o carro dela com todas as coisas ainda estava lá. 2 semanas passaram e o carro ainda estava lá.
Eu ria toda vez que olhava para ele, pensando na primeira vez que a porta daquele carro foi aberta e a avalanche fedorenta que se seguiu. Infelizmente, eu nunca testemunhei quando ela pegou o carro. Cheguei em casa depois do trabalho um dia e ele tinha sumido. Se você está se perguntando como me vinguei do cara, ele estava morando com a namorada e o filho deles de volta no Reino Unido. Eu sabia que ele passaria todos os momentos acordado cheio de ansiedade esperando que eu contasse tudo o que aconteceu para a namorada dele. Passou um tempo, não falei com nenhum dos dois desde então e ainda os tinha bloqueados. De repente, comecei a receber mensagens dos amigos dele do Reino Unido perguntando se eu estava bem. Acontece que esse cara estava se gabando para todos os amigos dele de como estava traindo a namorada do melhor amigo pelas costas dele. Todos eles me pediram a história real, já que esse cara não conseguia manter uma história coerente. Eu contei a eles o que aconteceu. Essa informação chegou até a namorada dele e ele acabou sendo expulso. Ninguém mais ouviu falar dele desde então. Quanto à minha ex, bem, ouvi dizer que ela se mudou para a casa da mãe, em um quarto minúsculo, com um colchão diário e os 3 gatos que literalmente faziam cocô em todos os lugares. Sem emprego, sem dinheiro e alguns dias antes de eu expulsá-la, ela teve que comparecer ao tribunal e foi condenada a 6 meses de liberdade condicional por sua condenação por dirigir sob efeito de álcool. Quanto a mim, a maioria dos meus problemas desapareceu, já que a maioria deles de alguma forma foi criada por minha ex. Eu fiz terapia para ajudar a lidar com a traição. Já se passaram 6 meses, finalmente comecei meu próprio negócio e posso finalmente dizer que encontrei a verdadeira felicidade. Realmente é uma coisa linda assistir a justiça divina alcançar as pessoas ruins.